boa noite, Nação Coral. Aqui quem tá falando é Matheus, do canal 3 de Fevereiro. Eu dou bom dia, boa tarde, porque alguém pode assistir a live gravada, né? Que fica gravada no nosso canal. A gente vai fazer uma live hoje aqui diferente. É uma ideia que foi dada aí, né, pelo pessoal do Alvi Rubro Cast, e a gente começou a conversar para elaborar isso aí. E fazer uma live, tentar manter uma live semanal com convidados dos times do nosso grupo da Série D. E hoje a gente tem aqui a Kelly Silva, torcedora retada do 13, o Gessé Osmar do América do Natal, do Alvi Rubro Cast. Daqui a pouco vai entrar o rapaz do Ferroviário do Ceará, ele vai se apresentar. E a gente vai fazer um balanço da rodada e da rodada passada e da próxima rodada. Antes de começar, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar, seguir nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Threads e se tornar membro do canal. Você vai fortalecer o nosso canal, vai fazer parte do grupo de membros, onde tem uma boa resenha, tem notícias em primeira mão e você vai participar de sorteios para ganhar produtos oficiais do clube e ingressos para a partida. Convido você também a seguir o Alvi Rubro Cast do América do Natal, do amigo Gessé e do Osmar, e o canal da Kelly Silva, torcedora arretada do 13. Agradecer mais uma vez ao pessoal aí que da bancada, ao Adriel também, né, que é do 3 de fevereiro. Agradecer a todo mundo da bancada. E dispôs aí o tempo da segunda-feira, todo mundo tá cansado do trabalho, pra gente fazer essa live conjunta e falar do futebol nordestino, né? E do grupo C, Série D. Então, é isso. Eu vou passar a palavra de um por um, para o pessoal se apresentar rapidamente. A Kelly já veio 2 vezes aqui no nosso canal. O Alvi Rubrocast, a gente fez uma live conjunta aí semana passada, pré-jogo. E o Adriel, todo mundo já conhece, né? Mas é isso. Eu vou começar pelas damas, vou passar a palavra para Kelly. Obrigado, Kelly. Obrigado, Osmar. Gessé, Adriel, tamo junto. Vou passar para Kelly, depois o Osmar, depois o Gessé e depois o Adriel. Vai lá, pode falar. Tá mudo. Tá ouvindo? Agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. Isso aí é o que eu costumo dizer lá no meu canal. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Alvi Rubro, Adriel, Osmar, Matheus, sejam muito bem-vindos aqui e muito obrigado pelo convite de estar novamente aqui. É sempre uma honra estar presente aqui com vocês. E um grande abraço aí para todos que já estão por aqui curtindo a gente, tá certo? Vai lá, Osmar. Osmar tá mudo também. Tá todo mundo mutado, tá? Tá todo mundo mutado. Oi, e agora? Oi? Foi. Opa, boa noite, bom dia, boa tarde a todos que nós estamos assistindo. Um prazer mais uma vez estar aqui para falarmos da Série D, né, especificamente do grupo 3A3, né, onde nós tivemos uma rodada esse final de semana. É sempre importante a gente trocar essas ideias, né? Aqui ninguém é dono da verdade, estamos debatendo aqui o que nós achamos, e é muito importante a participação do torcedor que está nos vendo agora, nos assistindo e nos ouvindo, para discordar da gente também, faz parte, né? É sempre salutar esse debate, né? Tem uma dama aqui participando com a gente, né? A torcedora do 13, né? Lá de Campina Grande. 13 que começou mal, mas está se recuperando conforme o previsto, né? E o Santa Cruz aqui, dois representantes do Santa Cruz de Pernambuco, que lidera o grupo, né? Já dentro da normalidade. E vamos falar um pouco sobre isso também. Vamos ver aí também as coisas do América de Natal que aconteceu essa rodada desse final de semana. Show de bola, sou eu? Boa noite. Gessé, tá mudo também. Ô, rapaz, vocês estão boicotando todo mundo aí. Ah, tá aqui. Show de bola. Agora sim, boa noite a todos. Valeu, obrigado. Tamo juntos mais uma vez aí. 3 de fevereiro, prazer. Kelly, torcedora arretada. Adriel, prazer também conhecer. E demais todo mundo que tá conosco aí no chat. Galera que tá acompanhando ao vivo também no Alvi Rubrocast.
que tá conosco desde a live das 19 horas, né? Tá conosco aí, pegadão aí, uma galera boa, veio junto aí. Vamos falar muito sobre a América, continuar falando sobre a América, vamos agora dar os ouvidos a ser tirado de onda, porque nosso time infelizmente perdeu na rodada, né? O Osmar tem muito a justificar, porque ele disse que o time dele era melhor e aí terminou que perdemos, né? Agora ele vai ter que aguentar aí o torcedor do Santa Cruz enchendo o saco dele, mas faz parte, futebol é isso, é resenha, tamo juntos aí para conversar muito sobre essa Série D, a rodada que passou e também, por que não, a rodada que tá por entrar aí. Eu acho que todo mundo tá correndo pelo mesmo objetivo, que é sair desse inferno que se chama Série D, né? Então tudo que tiver ao nosso alcance como torcedor, a gente vai estar fazendo aí para tirar os nossos respectivos times aí dessa miserável Série D aí. Perfeito, vai lá, Adriano. Boa noite, bancada, Osmar, Kelly, Alvirrubro, Cast, né, pessoal de Fortaleza, né, Ceará, de Natal e da Paraíba. Boa noite a todos, boa noite à nossa torcida, né, saudações tricolores para a nossa torcida. Temos aí um grupo que ele está se desenhando muito interessante, né? Estamos numa situação confortável, né? Acabou de passar o primeiro terço da fase de grupos, né? A gente vai para a quinta rodada, mais ou menos aí o primeiro terço aí a gente está chegando e já temos uma dimensão do rendimento, né? Que a gente pode ter um pouco mais para frente também. Então vamos embora, vamos falar aí das vitórias, derrotas e empates, né? E também falar dos outros clubes, né? Que hoje não estão aqui, mas a gente pode falar também. Afinal, alguns jogaram contra outros clubes que não têm representante hoje. Espero que tenha, né, mais para frente, que é importante a gente ter essa comunicação e que isso renda mais para frente. Espero que a gente aqui esteja mais acima e aí venham outros nordestinos para alimentar esse formato de diálogo, né, que às vezes é difícil. Eu venho conversando há muito tempo, é difícil a gente ter esse tipo de diálogo com as nossas mídias aqui do Santa Cruz. A gente não consegue ter uma unidade, a gente conversa com um, dois, mas não com todo mundo com todo mundo, né? A gente sabe que tem esses problemas. E aí eu sempre fui entusiasta, né? E quando veio essa ideia aí do Alvirrubro Cast, eu fiquei assim felizão, porque já tinha falado sobre algo do tipo da gente começar uma bancada em Pernambuco, do Santa Cruz, mas não é possível. Aí depois uma bancada, quem sabe, uma bancada Pernambuco para falar entre os clubes e depois, quem sabe, do Nordeste. E de repente a gente conseguiu a oportunidade de ir diretamente para o Nordeste, porque hoje a gente está falando a nível de região. Uma boa noite a todos e vamos que vamos. Bom, vamos começar a live com os resultados do grupo C, né, do último fim de semana. Teve jogo sexta, teve jogo sábado, teve jogo domingo. Vamos lá, vamos embora, deixa eu puxar aqui a tabela. Começando pela sexta-feira, Santa Cruz e América, a gente fez o pré-jogo aqui na quinta com o pessoal do Alvirrubro Cast. Santa Cruz e América, 2-1 para o Santa Cruz, 2 gols do Galhardo. A gente vai falar um pouco desse jogo e a gente vai passar para o jogo do 13. Vou pela ordem aqui. E por último, o Ferroviário, vamos aguardar o amigo do Ferroviário entrar na live para a gente começar. O jogo do Santa Cruz e América, para mim, o primeiro tempo foi do Santa Cruz. E o segundo tempo, o América gostou do jogo. Fez o gol, pressionou e teve chances já ali, até claras, de empatar a partida, mas graças a Deus deu tudo certo pra gente. O Santa Cruz ganhou e lidera o grupo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa partida. O pessoal do Alvirrubro Cast. Eu convido a Kelly também a falar, caso ela tenha assistido os lances ou o jogo. E aí eu vou manter a ordem que eu fiz no pré-jogo. Eu dava a palavra sempre ao Alvirrubro Cast, depois a gente, depois eu inverti. Então começar aí com o Osmar, depois o Gessé, depois a Kelly e fechar com o Adriel sobre o jogo de sexta-feira, Santa Cruz 2, América 1. Vai lá, Osmar.
O Santa Cruz ele foi melhor no primeiro tempo, o América praticamente. Não vou dizer que o América se limitou a defender, o Santa Cruz também não fez grandes ataques, né? O goleiro do América falhou no primeiro gol. O primeiro gol surgiu de um contra-ataque, né? O América estava com a bola, o Souza bateu a falta. Aí o América tem esse defeito, a nossa recomposição é lenta, né? O jogador chutou de fora da área. O Renan Bragança, que é um goleiro que tem crédito, ele falhou na minha visão. Ele foi pro lance meio que em pé ali na bola, ele não se abaixou o suficiente para encaixar a bola. E a bola sobrou nos pés do Galhardo, né? Que Galhardo, uma coisa que ele sabe fazer é gol, cara. Se você deixar, não é mais aquele jogador, é claro, se fosse, não estaria numa Série D. Mas uma coisa que ele sabe fazer é gol. Depois o jogo ficou um jogo meio morno, né? Mas o Santa Cruz melhor, mais posse de bola no primeiro tempo. Aí, aos 40 minutos, uma jogada ali que não sei se vocês perceberam, mas eu notei que o Ferreira, depois que levou o cartão amarelo, ele ficou com certo receio, ele tirava o pé em algumas divididas, não chegava mais, com medo de ser expulso, né? E numa bola ali na entrada da área, onde o Guilherme Paraíba tentou dar o bote, não deu o bote, a bola sobrou para Galhardo, e Galhardo colocou no canto, dessa vez o goleiro não falou. No segundo tempo, o Moacir tentou corrigir a besteira que ele fez, na minha opinião. Eu tinha falado que ele deveria, falei no Rubcast, que ele deveria vir com o meio campo mais preenchido. Porque o Henrique ele é um bom jogador, mas é um jogador muito franzino, ele ainda não está pronto fisicamente. E ele colocou o Aruá fez a jogada do primeiro gol, fez a jogada do gol, né? O segundo, o América, no caso, fez a jogada do gol, ele foi na linha de fundo, driblou, cruzou, o nosso centroavante Salatiel tocou e o Souza fez o gol. Depois o América perdeu mais uma chance com o Souza e teve mais uma com o Thiaguinho. Mas enfim, eu sempre acho que o resultado de futebol não é esse negócio de justiça, não é sorte, não. Acho que é competência e incompetência, entendeu? Então o Santa Cruz foi mais competente nas chances que teve, foi lá e fez o gol. E eu não falei, já sei, que o Santa Cruz, que o América era melhor que o Santa Cruz, não. Eu falei que o América, eu continuo com a minha opinião, é um time mais pronto porque vem jogando junto há mais tempo, entendeu? Mas melhor tecnicamente não. São duas equipes que se equivalem muito, né? Agora o ataque do Santa Cruz é melhor do que o do América, né? Os dois jogadores, os extremos, a gente não tem esses extremos que o Santa Cruz tem. O menino chegou agora, o Salatiel chegou agora, fez o segundo jogo, ainda está sem ritmo, né? O Dudu também, o Dudu não entrou em campo, jogou muito mal o Dudu. Mas enfim, foi um jogo equilibrado, o Santa Cruz teve mais posse de bola no primeiro tempo, e o resultado acabou sendo justo, né? E aquilo que nós falávamos no pré-jogo, né? E não ia ter uma diferença de 3-0, 2-0. Se tivesse, era um negócio, seria uma zebra muito grande. Seria um jogo equilibrado, 1-0 para lá, né? Apesar da falha do goleiro, mas o Santa Cruz tem nada a ver com isso. Então, assim, não tem muito o que contestar, não. Muito bom, muito bom. Eu instiguei o Osmar a explicar, né? Porque dentro do contexto é bem esse mesmo, né? A gente em nenhum momento afirmou, o Osmar em nenhum momento afirmou que o América tem mais time que o Santa Cruz. O que tem é um conjunto melhor pro momento, entendendo o contexto e tal. Mas, claro, a gente entendeu o engajamento da coisa. Eu, propositalmente, eu fiz o corte fora do contexto, que eu sabia que ia gerar, né? E gerou muito. Tem até hoje tem gente nos vídeos que não tem nada a ver com o Santa Cruz, vai lá. Cadê o time que era melhor, né? Então faz parte do futebol, eu acho. Mas engraçado é que nós torcedores, né? Todos estamos incluídos nisso. A gente facilmente puxa a sardinha pro nosso lado, né? Aí tem gente que chega lá e diz, cadê vocês que disse que iam vencer fácil, né? Cadê vocês que iam ganhar fácil? A gente em nenhum momento disse nada parecido, mas como o negócio girou e é massa. O Osmar já falou muito sobre isso e é isso mesmo, o América fez 2 tempos distintos e era o esperado, o América não ter conseguido fazer 2 tempos iguais, né? Ou ele é muito bom no primeiro ou é muito bom no segundo. Tem que achar uma regularidade, um meio termo ali. Eu acho que o Moacir tem que trabalhar nisso. Eu não vi o América recuando o suficiente para justificar os 2-0 no primeiro tempo. Eu achei mais eficiência no próprio Galhardo mesmo, né? Um erro do goleiro e a eficiência do atacante que estava no lugar certo e fez o que precisava fazer. Um segundo gol que ele fez, que inclusive o próprio Souza perdeu um gol semelhante àquele, não sei se vocês vão lembrar, no segundo tempo, no mesmo lugar, na mesma trave, virado para o mesmo gol.
Souza era só. Ficou o Souza e o Salatiel disputando a bola no contra-ataque 3 contra 2 ou 4 contra 3, alguma coisa assim, acho que 3 contra 2. Era só o Souza fazer o contrário, fizemos uma análise desse lance no pós-jogo, né? Era só o Souza abrir para a direita e deixar o Salatiel com a bola, que o Salatiel tinha a opção de chutar melhor ou abrir para o próprio Souza, mas não, o Souza se precipitou, chutou fraco, para você ver como um detalhe muda o jogo, né? Mas vida que segue, perder para o Santa Cruz eu acho que estava dentro das derrotas possíveis, né? Estava dentro das derrotas possíveis. A gente lamenta e se queixa, né? O torcedor do Central vai se do Horizonte vai se chatear com a gente, mas se é que tínhamos que ganhar de alguém fora, teria que ser do Horizonte, né? E não ganhamos, né? Esse é de lamentar, mas o Santa Cruz não. Perdemos, fizemos um jogo tecnicamente digno, né? Um primeiro tempo abaixo, um segundo tempo razoável. E vida que segue, aí eu falava no Alvirrubro Cast que agora é trocar figurinha, né? É só a gente ganhar na Arena das Dunas, do Santa Cruz, que tá resolvido. 3 pontos pra eles, 3 pontos pra gente, né? É muito melhor do que se fosse 2 empates, vocês vão concordar comigo. Mas se fosse 2 jogos empatados, aí somava 2 pontos cada time. Então tem que ser inteligente nessas horas. Eu espero que o América faça a sua parte em casa, como o Santa Cruz fez a parte dele. Agora se o América bobear nas pernas, né? E deixar o Santa Cruz empatar, aí quem vai sair favorecido é o Santa Cruz. Se perder, aí é um vexame total, nós vai ter que quebrar tudo no pós-jogo, porque não tem condições. E vale destacar que, pensando ainda em pós-jogo, nós destacamos algumas coisas no pós-jogo, né? Uma das coisas que nós destacamos foi a fragilidade e o erro do Moacir em colocar o garoto Henrique, né? O Henrique é um bom jogador, a gente concorda com isso, ninguém duvida que o Henrique é um bom jogador, mas só ser base não é critério para ser titular o tempo todo. Nitidamente não era um jogo para Henrique, né? Henrique pareceu ali ficar -1 naquele primeiro tempo. No mais, o Paraíba foi o Paraíba de sempre e vida que segue. Agora é correr atrás de trocar figurinha aí no sentido de ganhar do Santa dentro de casa. Bom, é isso. Kelly, eu perguntar a você sobre o jogo, se você viu alguns lances, se você conseguiu acompanhar o jogo, para deixar a tua opinião também. Não? Tá muda, tá muda. Deixa eu ver se eu consigo te desmutar. Não, tu tem que te desmutar, tá? Agora. Tá mudo ainda. Alguém tá ouvindo? Vocês estão conseguindo ouvir a Kelly? Alguém tá mudo, ouvindo? Kelly. Agora voltou. Pronto. Eu não vi alguns lances, né? Me surpreendeu bastante. Galhardo agora parece que encontrou ali, né? Lembra que no começo eu falei que era um jogador que não assustava, era mais nome do que futebol. E agora parece que ele realmente está se encontrando aí, né? Então, para mim, não teve nenhuma muita surpresa nesse jogo. Entre aspas, né? Porque o América no outro jogo meteu 4 gols na gente, né? Aí complicou um pouco a situação do 13, mas lascou um pouco em nós. Mas até então, vida que segue. Parabéns aí os dois, né? Estão praticamente tudo igual. Vai lá, Adriel, pra gente fechar aqui o tema e passar pro 13. Beleza, mandar um abraço, boa noite aí para a galera do Bahia, né, os soteropolitanos, que estão presentes na nossa live. Avisar para os nossos seguidores aí que desejem feliz aniversário ao nosso boss do 3 de fevereiro, o Osés, que está presente na live aí fazendo comentários. E é isso, pessoal. Olha, eu estava em campo, o Matheus também esteve no jogo contra o América. Eu notei no início de jogo do Santa Cruz com a dificuldade de encontrar o melhor jeito de chegar às definições contra o América. A gente tem um jogador de criação que é o William, que ele ainda está em processo de adaptação, de entrosamento, de encontrar a melhor forma de atacar os espaços, né? E de criar também. Então, isso é muito determinante para o Santa Cruz hoje, esse setor de criação. E esse setor de criação, ele ainda está dependente disso, né? Quando esse jogador ele se encaixar ali no jogo, tanto com
o jeito a forma de municiar os pontas, que são os principais meios de chegar no ataque, e também dialogar melhor com o Gabriel Galhardo, a gente vai ter muita potencialidade desde o início dos jogos. Mas o que eu vi foi uma necessidade principalmente do Matheus Vinícius carregar essa bola, e em alguns momentos eu vi ele passando do meio de campo. Então, o Santa Cruz ele ainda está num processo de estabilização de um formato de jogo. Logicamente que a gente aqui, de maneira resumida, tem o Galhardo. O Galhardo ele é um jogador que já deu para ver, quando ele pega na bola, há um respeito dos adversários, e também há uma diferenciação da forma que ele domina a bola, ele se desfaz de uma marcação, ele já distribui essa bola. É um jogador com uma qualidade a mais, mas o Santa Cruz ele não pode depender do Galhardo apenas, porque vai chegar jogo que ele não vai conseguir ter esse espaço, e principalmente mais à frente, principalmente quando virar o turno, né, que todos os clubes já disputaram uns com os outros, e a gente vai ter o América de Natal lá, né, a gente vai ter os jogos na casa do adversário, e vai ser mais complicado, né? E até mesmo os jogos no Arruda vai ser contra times que já vai ter jogado contra o Santa Cruz e vão se preparar melhor. Por esse começo de jogo, eu enxerguei o seguinte: o Santa Cruz achou o primeiro gol. Ele não estava fazendo por onde fazer o primeiro gol. Ele achou. Como o Osmar falou, foi um contra-ataque. E um contra-ataque ele não define muito bem a qualidade do time até aquele momento. Principalmente o Santa Cruz, que estava com dificuldade de chegar até o ataque, jogando em casa. Já no segundo gol, não. O segundo gol pegou o América um pouco desestabilizado, e teve uma jogada excelente que mostrou uma qualidade muito boa dos meias, da chegada dos volantes ali, o Balotelli, né, pressionando, empurrando o América para dentro da sua própria área, e conseguiu uma triangulação boa, e novamente o poder de fogo do Galhardo, né, uma tranquilidade imensa para definir e fazer o gol. Eu vi um primeiro tempo dessa forma. Logicamente, na empolgação, o torcedor terminou o primeiro tempo achando que facilmente teria o terceiro gol no início do segundo tempo, assim como foi contra o Horizonte. Mas aí a gente teve uma complicação, né, no segundo tempo, porque assim como os outros times não conseguem virar o tempo jogando da mesma forma, o Santa Cruz, quando substitui, ele não está conseguindo manter o mesmo ritmo, ou até mesmo melhorar. Ele não está conseguindo encontrar nas peças que estão no banco de reserva qualidade suficiente para superar até o jogo que está rolando, né? E foi isso que a gente teve, e aí, logicamente, a gente ia ter, a partir desse momento, a gente teve uma pressão do América que estava precisando do resultado. O Santa Cruz não conseguiu. O Marcelo Cabo ele teve que substituir peças porque estava cansado. A exemplo, o Gabriel Galhardo, que basicamente ele era meio que o cérebro, né, e o gerente do jogo, estava em todo canto e fazendo transição de bola o tempo inteiro. E esse jogador, ele quando saiu, entrou o Favela, que não conseguiu fazer o mesmo, e o Cabo teve que colocar o Jonatas Paulista para tapar o buraco de uma vez por todas, porque estava basicamente o Santa Cruz entregando o jogo ali. Não entregou porque o América não estava numa noite de sair vitorioso, porque teve chance não só para empatar, como para virar. É isso aí. Vamos embora, Matheus. Bom, vamos embora. Mateus, eu vou. Oi, à vontade, à vontade. Sobre o América ainda vale destacar uma situação, né?
Nós estamos na 4ª rodada. O América tem 3 jogos fora e apenas um em casa, né? Então, pra gente tá bem, tá muito bom. A gente fechou a rodada em 2º lugar, né? E olha o 7 pontos, né? 7 pontos, olha o contexto, 3 jogos fora e apenas um em casa, que foi o contra o 13. Né? Então tá bom, tá Na ótimo. balança tá bom, na balança Perfeito. tá bom mesmo. Eu vou puxar agora para o 13, e antes de puxar para o 13, eu quero parabenizar a torcida do América, que veio até o Arruda de forma muito pacífica, as duas torcidas aos arredores do Arruda, bebendo, fraternizando juntas, depois a torcida do América foi pro lado deles, não houve nenhum problema, então parabenizar a torcida do América, e eu tenho certeza que a torcida do Santa Cruz vai ser recebida muito bem lá em Natal também, como foi na Paraíba no jogo contra o 13, né? Então, o 13 começou o campeonato, o estadual já não foi tão bem, né? Mas começou a Série D, perdeu o primeiro jogo do Santa Cruz em casa, depois perdeu do América, sofreu uma goleada, e aí a torcida já tava meio desanimada. Mas houve uma virada de chave, né, Kelly? E aí são 2 vitórias seguidas, uma fora e uma em casa contra um adversário local, que é o Souza, que é um time muito chato de se vencer. Então, eu quero que você fale, Kelly, sobre esses 2 jogos e sobre o que foi que houve para ter essa virada de chave aí no 13, que conseguiu embalar 2 vitórias e já está liberando o G4. Pronto. Primeiramente, se o América tivesse economizado os gols que fez no 13, teria ganhado agora contra o Santa Cruz. Não mandei fazer a quantidade de gol todinho de uma vez só. Bem, graças a Deus a gente fez o que a gente deveria. Pelo menos a gente ganhou de quem eram os lanternas da equipe, né? A gente acabou a rodada sendo o último colocado. Ganhamos do Souza e ganhamos do Horizonte. Foram 2 batalhas bastante sofridas. Estão conseguindo ouvir? Pronto. Foram 2 batalhas bastante sofridas, especialmente essa contra o Horizonte, que me desculpe aí, torcida do Horizonte também. Era um jogo que a gente achava que a gente ia conseguir baixar mais esse saldo de gol, né, que ficou negativo por conta do América. Mas, graças a Deus, ganhamos dos lanternas e agora é se concentrar para ganhar de quem está ali no meio-campo, né? Vamos enfrentar o Ferroviário no próximo jogo, que pegou o Souza. O Souza não está aqui, né? Não tem nenhum torcedor do Souza. Então eu vou falar por ele só porque eu sou aqui da Paraíba mesmo, que também meteu essa goleada de 4-0, né? Me surpreendeu bastante essa goleada do Souza. O Souza é assim como o 13, não havia ganhado nenhuma partida no campeonato, não tinha feito nenhum gol, né? Então ele fez bem a tarefa de casa, meteu 4 no Marizão e se saiu muito bem. Outra coisa que aconteceu no 13 é que hoje houve muitas novidades no 13, vocês não têm noção. A gente começou o dia com o treinador pedindo para sair. Depois de 2 vitórias consecutivas, o treinador do 13... Hoje, Felipe Surian pediu demissão. Entendemos nada, né? Duas vitórias, pediu demissão. Acabou que ele foi para o Distrito Federal, foi para o time capital, né? Do Distrito Federal, mas já, graças a Deus, já estamos com um treinador bastante conhecido da gente, que é Marcelo Vilar. Já atuou por a gente, já atuou pelo Ferroviário, inclusive foi campeão em cima do 13 com o Ferroviário, né? E o diretor executivo também, o que chegou agora, ele é excelente. Porque, como vocês sabem, o diretor executivo da gente também, ele saiu, né? Ele foi demitido e chegou André para fazer toda a diferença. Eu digo ele que ele é pé quente, porque ele chegou e já chegou com essas 2 vitórias. Então, foi um começo de semana conturbado, feliz ao mesmo tempo, né? Conseguimos esses pontos. Não estamos mais na lanternas, estamos em 5º lugar, se eu não me engano. Estamos em 5º lugar. E com tudo isso mudando, né? Não, 5ª posição. Pronto, estamos na 5ª posição. E com todas essas mudanças ocorrendo ao longo do tempo. Vamos ver essa semana como é que vai ser, né? Como é que vai começar os treinamentos. Mas graças a Deus, gostei muito do nome do técnico. É técnico excelente, vocês conhecem, eu não preciso nem falar dele, né? Maravilhoso. Então, se Deus quiser, o 13 agora é só para cima. O foguete não tem ré e eu espero que o 13 também não tenha, gente. Eu vou fazer uma rodada aqui de perguntas do pessoal da bancada para a Kelly sobre o 13, mas eu
vou me permitir começar. O treinador que saiu hoje é o mesmo que estava desde o início da competição? Uma das perguntas. E outra pergunta. Eu vi uma notícia há umas semanas atrás falando sobre SAF, que o 13 estava encaminhando, começando a engatinhar sobre a SAF. Eu queria que você me respondesse sobre o treinador e sobre essa questão da SAF, por favor. Depois eu passo para o Adriel e aí a bancada do Alvirrubro Cast, que tiver alguma pergunta a fazer sobre o 13, pode ficar à vontade também. Vocês gostam, né? Mas vamos embora. Felipe Sorian, ele entrou no 13, como eu estava falando, ele foi o quarto treinador já esse ano. E estamos no mês 5, né? Então são 5 treinadores em 5 meses. Caramba, é demais. Enfim, ele veio no lugar, quem estava sendo contado para vir era Kobayashi, mas não deu certo, ele acabou assumindo a posição agora da Série D, né? A Martelotti, ele foi demitido assim que acabou o Paraibano. Então, desde o começo da Série D, ele está. Então, foram 4 jogos, 2 derrotas, uma goleada, né, no meio dessas derrotas, e 2 vitórias. Aí, hoje, simplesmente, do nada, ele pediu essa demissão. Ficamos sem entender, mas beleza, né? Cada um tem seus critérios e vida que segue. Em relação à SAF, é uma coisa que ainda é segredo para a gente também. É uma coisa que está se pensando, mas que provavelmente só vai se dar mais no começo do próximo ano. Eu espero que com essas mudanças que estão ocorrendo agora, com o diretor executivo, com o novo técnico que está chegando, eles consigam fazer alguma coisa para que essa SAF saia ainda esse ano. É o que a gente espera. Mas até então, o que a gente sabe é que vai ser parecido com o do Santa Cruz, não vai ser uma coisa que vai ser de uma vez, vai ser parcelado e o início dele está para começar lá para janeiro. Pelo menos foi até agora, foi o que chegou aos nossos ouvidos, né? Perfeito. Adriel, tem alguma pergunta a fazer? Exatamente não. Eu quero lembrar que o técnico o ex-técnico do 13, ele foi para o Capital, que está em quinto também no grupo dele. 2 derrotas, um empate e uma vitória. E o Capital era o time que o Marcelo Cabo estava, não é isso? E demitiu o Roberto Fernandes esse fim de semana. Bob Gel. Então é isso aí. É a dança das cadeiras, né? Dos clubes. Foi completamente sem sentido para a gente hoje. Pegou Eu todo também, mundo. eu não estou entendendo, eu também não estou. Imagina vocês. Pegou de Pois surpresa mesmo. Só chegou assim, saiu e acabou. O Osmar, E, tipo, o Osmar, como tem um pé na Paraíba, Mas, assim, é certo que ele tem alguma informação aí. Ele tem um pé na Paraíba, Osmar, ele sabe. Como diz os mais antigos aí da imprensa pernambucana, não sei se ainda se refere assim, foi o papel pintado da SAF do Capital que tirou o Suriano do 13, né? Entendeu? Agora, assim, Kelly. eu também acho que possa ser que tenha alguma coisa a ver. Mas ele pediu para sair, realmente ele pediu demissão. É necessário esmiuçar muito em cima das questões sobre SAF, porque assim, a SAF do Santa Cruz ela criou uma proporção muito grande devido à conjuntura política que o Santa Cruz estava, né, e começou atrás, um rumor, e na verdade eles falavam que estavam fazendo uma coisa e não estavam fazendo nada. A verdade é essa. E aí a SAF ela veio andar de fato a partir do momento que o Bruno Rodrigues entrou, né? E aí a gente começou realmente a ver evolução. Agora, o processo de SAF, ele é este que todo mundo está assistindo pelo Santa Cruz. O problema é que a torcida do Santa Cruz, ela é uma torcida totalmente impaciente, muito, muito comunicativa e que quer satisfação e que exige isso. E assim, por exemplo, se a gente for olhar a SAF do Botafogo, a SAF do Vasco, duraram o mesmo tempo, basicamente. É um processo que demora. É porque a gente não tem interesse em saber o que é que uma multinacional, quais são os processos de uma multinacional para comprar outra. Porque a gente não vai se interessar porque a Ford comprou, sei lá, a McLaren. A gente não vai ficar lá procurando saber. Mas de clube é diferente. A gente se sente dono de um clube, então
Gente, eu não estou Todo ouvindo risco. vocês, tá? E aí, escutou, Matheus? Vladimir, tá ouvindo, Vladimir? Não, eu vou falar com ele no WhatsApp. Beleza. Aí, Kelly, é necessário que vocês dos canais do 13 literalmente se debrucem em cima do assunto de SAF para tranquilizar a torcida, porque não é uma coisa rápida, não. Se for rápido, provavelmente vai ter problema. Muito. Não é algo para ser rápido, não. É algo para ser passo a passo. Tudo muito estudado. Cada passo que dá é porque foi muito estudado antes. E é isso. Concordo. Concordo. E para completar, Matheus, que tu fez a pergunta, né, da virada de chave, assim, houve protesto também da torcida, né, em relação a isso. Protestaram 2 vezes, porque a gente estava cansado de começar, já terminou o paraibano daquela forma, e começar o brasileiro dessa forma também. Lembrando que, para quem não sabe, estamos no ano Uma do pena, não estou centenário, ouvindo os né? caras. Estamos no ano do centenário, tá complicado para o nosso lado e a gente teve que protestar, sim, de uma forma pacífica. E depois dessa. A gente foi conversar, né, de fato, com eles, e graças a Deus, depois disso, parece que as coisas começaram a caminhar. Porque eu acho que a diretoria e a torcida têm que andar de mãos dadas. Se isso não acontecer, não existe, não existe. Primeiro, diretoria passa, quem fica é os torcedores. O clube permanece no mesmo lugar. Então a gente tá ali que é para fazer o quê? O nosso time crescer. A gente não tá para derrubar o nosso time. Então a gente tem que andar de parcerias, de mãos dadas. E depois desses protestos também ajudou bastante. Foi onde a gente teve realmente essa virada de chave e essas 2 vitórias. E espero que continuemos, né? Assim pela frente. Bom, é isso. Vladimir, tá me ouvindo agora? Não, o Osé já vai falar com o Vladimir para tentar resolver. Ele entrou na hora certa, que a gente acabou de falar do 13, e o próximo time agora é o Ferroviário. Bom, agora ele tá mutado. Agora ele ficou mudo. Enquanto ele Tá resolve. mutado, Vladimir, tá mutado. Enquanto, Oi, Gessé, pode falar. enquanto ele resolve lá, o amigo falou sobre a questão da celeridade, né, da SAF e a possibilidade, o Adriel falou, né, da celeridade de um processo de SAF e isso ser prejudicial. Eu acho que o América vive um pouco disso, né? Acho que o Osmar pode falar com mais propriedade. A gente tem uma SAF que hoje consegue alguma coisa, mas poderia ter sido melhor. E não é melhor por causa dessa celeridade. E boa parte da torcida, né? E a gente e a gente se inclui nisso, né? Como torcedores e produtores de conteúdo do América, que a gente também foi vítima desse anseio de querer uma melhora, sabe? E aí também fomos parte dessa questão de ter celeridade, né? E terminou que no fim das contas demos pés com as mãos em algumas áreas que não é a pior coisa do mundo. A SAF do América não é a pior do mundo, mas tem muita coisa que poderia ser melhor, né? Muita coisa poderia ser melhor. Osmar, se quisesse, Osmar tem mais propriedade para falar sobre isso, que acompanha de perto esse processo, né? Deixa eu ver se o Vladimir tá ouvindo. Vladimir, tá ouvindo? Eu acho que ele tem que aumentar o volume do celular dele, que ele não tá usando fone nem nada, acho que é só o volume do celular. E eu ouvi quando tu falou, saiu um retorno lá. Eu ouvi. Bom, Vladimir? Nada. Pode falar, Osmar. como o Gessé falou, nós acompanhamos de perto a transformação de SAF do América, né? Inclusive, nós entrevistamos por 2 ou 3 vezes o então CEO Pedro Weber da SAF, antes da SAF se configurada, né? Daquela tal vinculante lá, né? Proposta vinculante, enfim. Mas tem que ter um cuidado. Eu não sei se o Santa Cruz está indo pelo mesmo caminho do América em relação à SAF adiantar dinheiro, né? O que aconteceu com o América foi isso. O América estava na Série C, a SAF chegou no final do estadual, né? Final do estadual, aí trouxe um treinador, jogador, bancou
FIFA bancou o VAR, né, na final, a América foi campeão. Isso tudo sem estar oficializado, tá? Aí começou a trazer jogadores, trouxe 18 jogadores. Isso sem tudo está oficializado. Isso em abril. Isso em abril, para vocês entenderem. Isso em abril. E a SAF, de fato, ela só vai ser oficializada no final de setembro. Mas o América já estava comprometido com a SAF. Se não passa a vinculante lá, o que acontece? A associação deveria estar devendo cerca de 1,5 milhão para a SAF. Então, assim, os caras colocaram o dinheiro antes. Eu não sei se está acontecendo com o Santa Cruz isso aí, em relação a essas contratações de Galhardo, Felipe Alves, que são jogadores caros, né? Vocês podem dizer melhor que eu. Em relação ao 13, né? Eu conversei com uma pessoa que esteve lá no 13 recente, e o Arthur Bolinha, que é o presidente do 13, ele se queixa muito que ele tem que colocar dinheiro no bolso para poder fechar o mês do 13. Então, a maioria dos clubes do Nordeste, no Brasil de um modo geral, mas vai ficar aqui no nosso quintal, a maioria dos clubes do Nordeste, eles sofrem com isso, né? Eles gastam mais do que arrecadam, e a arrecadação hoje do futebol não é suficiente para bancar o futebol em si, porque não é só o futebol, né? Quando a gente fala da folha, tem que falar do funcionário, tem que falar dos impostos, manutenção, enfim. Então, tem que ter um cuidado quem estiver fazendo o SAF aí, 13, Santa Cruz, porque existem as pegadinhas, sabe, no contrato. Então isso aí tem que ser bem estudado pelo Conselho Deliberativo, pelo jurídico do clube. Vou dizer duas coisas aqui, porque foi dito pelo então senhor da SAF, que nós entrevistamos, perguntamos como é que fica a dívida da associação. Aí, o termo que ele usou, a associação fica limpinha, não deve nada, a gente vai pagar tudo. Depois que o contrato foi firmado, nós entrevistamos ele novamente, o negócio mudou de figura. Falou, não, a dívida da associação, eles vão ficar com recurso da Time Mania, e o América tem uns aluguéis aqui, umas salas, né? Vai ficar com esses dinheiros dos aluguéis e da Time Mania para pagar as dívidas. Entendeu? Então aquilo que era limpinho que a SAF iria pagar, não pagou coisíssima nenhuma. Né? Então tem que ter esse cuidado, prazos, né? Se entra algum imóvel, no caso do América não entrou imóveis, a SAF do América não ficou, todos os imóveis permanecem com a América. Então tem isso. O torcedor às vezes se engana, não, o cara vai chegar, vai colocar, no caso do América foi 175 milhões. Aí surgiu pressão da imprensa, pressão da própria torcida. Não, os caras vão chegar, vão colocar 175 milhões em cima da mesa e vão assumir o América. E não é assim. Para vocês terem uma ideia, a partir do quinto ano, a partir do quinto ano, a SAF não tem obrigação nenhuma de colocar recursos no América. O América vai ter que caminhar com os próprios recursos que for gerado pelo futebol. Entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado isso aí que já você falou, que vocês falaram. De fato, né, nós estamos assim, nossa SAF não é ruim, porque os caras investiram no CT, lá eles têm um compromisso no CT, tem um time minimamente competitivo, que eu não sei se teria condições de a gente ter, né? Mas quem está vivendo o processo de SAF tem que ter cuidado. Nós temos, salvo engano, 15 SAFs na Série D, né? E se a gente fosse estudar uma a uma, todas são diferentes, né? Todas uma são diferentes. Eu vejo hoje, assim, a melhor SAF, né? Que é um processo, já é um modelo diferente hoje no Brasil, a do Bragantino, entendeu? É a que eu vejo como melhor modelo. Mas aí é uma empresa grande, muito grande, né, que está por trás do Bragantino. Dificilmente um time como 13, como o América, ia conseguir um negócio desse. Pessoal, a gente tá tentando colocar o Vladimir aí do Ferroviário na sala, ele não olha o som. Ele tá conseguindo ouvir a gente. Mas a gente vai tentar colocar ele novamente para poder falar do Ferroviário que jogou, que tá fazendo um ano meio inconsistente, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem perguntas a fazer a ele. Vamos ver se ele consegue entrar aí pra gente seguir a live. Ele, né? E a gente conseguiu ouvir ele. Eu ouvi, e até um retorno. Oi, Osés. A questão aí é que quando ele entrar, todo mundo vai ter que atualizar da UF5 na página para colocar ele no saguão. É um pouco da engenharia do Evmux. É um aplicativo que a gente usa que ele é meio problemático, o Evmux. Então, quando ele entrar, todo mundo dá F5 na tela para ver se ele consegue ouvir a gente. Mas ele tava ouvindo a gente, que eu ouvi o retorno dele. Vladimir, tá ouvindo? Olha, gente, é uma
uma pena, porque eu não tô conseguindo ouvir vocês, entendeu? Matheus, Vamos atualizar? ele que vai atualizar. Manda ele esperar. Eu tô ouvindo aqui através de um outro aparelho, tá. o que acontece? É um delay, né? Vamos atualizar as telas aqui e vai funcionar. Por favor, Gessé e Osmar, atualiza também. Vladimir. Hoje, infelizmente, ao vivo tem esse tipo de falha, né? Ele tá ouvindo pelo YouTube e tem um delayzinho. Mas deixa eu tentar falar com ele. Vladimir, seja bem-vindo ao canal, bem-vindo à live. Eu tô aqui com a Kelly do 13. Faça a tô pergunta, com o Osmar, o Gessé do América. eu espero um pouquinho para te responder e você espera um pouquinho para me Isso. perguntar. Tem que ser assim. Combinado. Vamos lá, deixa eu te fazer a pergunta. Sobre o ano do Ferroviário inconsistente, o Ferroviário sempre foi um time muito difícil de se enfrentar. Eu lembro de vários jogos Santa Cruz e Ferroviário. O Ferroviário vem de uma derrota, uma goleada. O que é que está acontecendo com o Ferroviário esse ano que ele não consegue engatar vitórias, né? Desde o estadual vem acontecendo isso. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu peço perdão, mas não é erro nosso, é do aplicativo. Bom, tudo bem, rapaziada. Seguinte. Primeiro, tá boa noite a todos vocês aí, tá certo? Dizer que normalmente eu estaria aqui de forma efusiva, né, dando aquele viva para todos vocês. Só que, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Eu tô com o lombo todo ardido, muita porrada ontem, né? Um time que nós já havíamos ganho aqui dentro do Presidente Vargas, na Copa do Nordeste, onde nós sabíamos que ele não estava bem no campeonato e fomos para cima achando que dava tudo certo. Porém, desde o jogo anterior, o nosso jogo anterior foi uma vitória aqui dentro contra a equipe do Horizonte, né? A gente viu que o Ferroviário fez o segundo tempo inteiro com um jogador a mais e não teve a capacidade de ampliar o placar. Foi 1-0 na medida, e digo mais, o Horizonte apertou e por pouco não empatou e talvez até virasse o placar caso nós não tivéssemos fechado a casinha. Enfim, o Ferroviário fez um estadual onde normalmente nós somos a terceira força, porque a gente entende que Ceará e Fortaleza, com elencos milionários, né, jogando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, eles têm condição de fazer uma folha salarial de 8, 9, 10, até 12 milhões de reais. Para nós aqui o negócio complica. E a gente não consegue chegar a 500 mil. A gente sabe, mesmo o Ferrão sendo vendido lá em fevereiro, a gente ainda está em transição, porque a associação, junto com a SAF, eles estão momentaneamente numa cogestão. E essa cogestão acaba confundindo um pouco as decisões, né? Quem deve decidir quem. Então, hoje, o Ferroviário tem um técnico, o grupo é um grupo português, né? Nós temos um técnico português, é chamado aqui, né? Ele gosta de ser chamado de Mister, né? É o Mister Zorro, parece até piada, né? Mas Zorro é o sobrenome do cara. Hoje tem muita gente do Ferroviário dizendo: manda o Zorro embora e traz o Sargento Garcia. Mas assim, piada à parte, nós não esperávamos essa goleada, mesmo tendo feito um jogo abaixo da crítica lá com o Horizonte, mas a gente sabe que o elenco nosso é limitado,
A SAF hoje não tem ainda autonomia para fazer os investimentos que eles prometeram, ainda como eu falei, está em fase de transição, e tudo isso, né, ele faz com que o torcedor fique ressabiado, apesar de que nós ainda tivemos ainda, né, 2 ônibus indo lá para a cidade de Souza e para ver esse vexame horroroso, e nós nós torcedores, né, eu acabei de fazer uma live aqui no canal do Ferrão, e a gente levou até o torcedor a indignação. Nós, como caixa de ressonância do nosso ferroviário, a gente era que alguém, né, porque a SAF do ferroviário foi vendida 90%, alguém da SAF tem que vir para dar uma satisfação, alguém da diretoria da associação tem que vir para dizer por que as coisas não estão andando. Enfim, nós estamos aqui no meio de um fogo cruzado, porque sabemos que no próximo final de semana a gente tem o 13, que assim é o nosso adversário direto, empatado ali em quase tudo, né? E a gente sabe que o Marcelo Vilar está indo para o 13, e assim ele conhece bem a estrutura do ferroviário, já que ele foi campeão em 2018 dessa mesma Série D pelo Ferrão. O ano passado, no final do ano, ele foi campeão aqui pela Taça Fares Lopes, que é uma taça que dá a vaga para a Copa do Brasil. Enfim, a gente sabe, gente, que o nosso desafio é grande. Porém, nós, como torcedores, a gente espera que algo seja feito, algo que possa surtir efeito dentro do campo. Porque nós vimos, aliás, outra coisa horrorosa, né? Nós não conseguimos assistir ao jogo. Né? O Souza não conseguiu transmitir para nós todos aquilo que aconteceu lá. Então, nós nem vimos exatamente o que aconteceu, nós ficamos lá como há 20 anos atrás, só no radinho, e os nossos amigos que fazem a transmissão para cá, para o Ceará, eles disseram que o ferroviário foi totalmente inoperante, e o Souza parecia com o Francisco Diá, que já passou por aqui mais de uma vez. A gente sabe que o Diá não é mago, não é nada, mas ele não é bobo. Ele viu que o nosso Mr. Zorro, ele mantém um esquema que o torcedor cobra muito, com 3 zagueiros, com 2 volantes, e o time consegue tomar 4 gols de um time totalmente inoperante até então. Com todo respeito aí, viu, Souza? Mas até então, você era o patinho feio do grupo. E aí tá chegando. Gente, eu tô falando demais, né? Mas é isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, eu vou ter que, né, através do delay aqui, a gente responder, tá bom? Bom, perfeito, Vladimir, eu agradeço as palavras e eu vou deixar aberto aí para a bancada, quem tiver alguma pergunta a fazer sobre a equipe do Ferroviário, o Adriel, o Gessé, a Kelly e o Osmar, nessa ordem aí, podem ficar à vontade. Bem, sobre o jogo, né? Realmente uma goleada, e como eu já tinha falado antes, me surpreendeu bastante. O Souza não estava jogando nada por um bom tempo. A gente só conseguiu ganhar de 1-0 também, praticamente, do Souza, né? Aqui em casa, no Marizão, foi muito bom. E imaginava que ele ia dar essa goleada toda, porque ele deu trabalho a gente. Eu não vou mentir que não deu, porque a gente jogou com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Eu acho que desde os 30 e pouco ali, 28 para 30 minutos, a gente teve um jogador expulso. O Juninho, ele foi expulso, e o 13 conseguiu segurar ali na raça mesmo, conseguiu segurar o placar de apenas 1-0, mas que, graças a Deus, o que importa são os 3 pontos. E me surpreendeu bastante essa goleada que realmente deu no Ferroviário. Eu não imaginava de forma alguma, mesmo ele jogando em casa, que poderia ganhar de 1-0, alguma coisa do tipo, tudo bem. Mas esse placar de 4-0, ele realmente me deixou surpresa.
E o Souza é chato pra caramba mesmo. Pode falar mal do Souza, eu deixo. E Diá, ele não estava em campo, né? No caso. Ele não estava ainda comandando, que ele ainda não tinha sido liberado. Diá, ele vai comandar a partir de agora dos próximos jogos. Né? Que houve a troca de do Souza. Houve a troca de técnico, Foiane saiu, Diá chegou. Mesmo assim, ele não estava presente nessa goleada aí de 4-0. Mas como o nosso amigo ali do Ferrão falou, parece que ele tem uma mágica, né, que ele faz ali, porque Diá realmente ele é bom no que ele faz, ele trabalha bem, assim como o nosso Vilar, graças a Deus, ele trabalha bem, ele faz mágica, mas realmente me surpreendeu. Eu não imaginava que o Ferroviário ia levar de 4-0 aqui, não. De forma alguma. Aqui eu digo que é porque é na Paraíba, né, gente? Bom, agora esperar um pouco para a mensagem terminar de chegar lá no Vladimir. A gente deu aí a sua colocação, viu, amiga? E dizer para você o seguinte, que nós aqui também do Ferroviário, nós não imaginávamos que nós teríamos que passar por esse constrangimento horroroso. Nós não imaginávamos que nós passaríamos por esse momento de dificuldade extrema dentro do campo, um time jogando com 3 zagueiros, que é basicamente o que o Mister Zorro faz. Ele joga com 3 zagueiros, com 2 volantes, e tomar 4 gols. Nós tivemos aí aquele primeiro gol tomado a 4 minutos do primeiro tempo, e isso acabou mexendo com a forma como ele imaginava de jogar. Porém, dizer para vocês que nós temos aqui, vocês que são jovens, né? Talvez não tenham assistido, mas o pessoal mais antigo, lá nos anos 90, assistiu um filme chamado Highlander, O Guerreiro Imortal. E nós aqui temos um desses sobreviventes aqui, que chama Josiel. Ele que é o velho Ciel, com 43 anos, joga mais do que todos esses garotos aí juntos. E o Ciel fez muita falta nos 2 últimos jogos. Aquele que eu falei lá contra o Horizonte, quando a gente penou para ganhar por 1-0 e tendo um jogador a mais, e agora, né, contra o Souza, também o Ciel ficou de fora. A gente imagina, para sua tristeza, moça, que o Ciel estará de volta lá no jogo contra o 13. Torcemos muito para isso, porque o Ciel realmente faz a diferença. Ele é um cara diferenciado, e saibam que, apesar dos 43 anos, feito agora do dia 31 de março, o Ciel é um cara totalmente fora da curva. Ele segue as orientações de treinamento dentro da Barra do Ceará, que é onde fica o CT do Ferroviário, e em casa, a sua esposa, ela tem ao lado dela um personal que faz um trabalho com o Ciel em casa, e a nutricionista, que é uma moça, né, que é espetacular lá do Ferroviário, ela também tem como complemento a esposa do Ciel, que faz tudo o que ela determina. Então, o cara é uma máquina. Aos 43 anos, corre os 90 minutos, e a prova é aí, que nos jogos ele faz gols e também dá passes com 42, 43, 45 do segundo tempo. O cara é muito fera. Mas, infelizmente, nesses 2 últimos jogos ele estava de fora. Ele sentiu, né, a parte posterior da coxa direita. Espera-se que depois dessas 2 semanas tratando, ele possa, então, fazer frente aí ao 13, para sua tristeza, né, moça? Mas que para nós, né, é uma alegria que ver, pelo menos, o Ferroviário disputando. Porque o jogo de ontem, apesar da gente não ter assistido, nossos colegas que foram lá nos relataram que o Ferroviário foi absolutamente inoperante. E a gente espera que, pelo menos, nós possamos disputar. A gente sabe que o 13 tem a sua força, e aí vamos ver, né? Que vença o melhor, já que a gente está disputando palmo a palmo ali,
né, aquela quarta posição, nós que perdemos a terceira, e vamos ver quem é que consegue vencer, tá certo? Eu quero estender um pouco mais a pergunta ao Vladimir, que chegou depois. E é o seguinte, a próxima rodada, a quinta rodada, vai se enfrentar o Ferroviário e o 13. Dois times que foram goleados por 4-0. Dois times que têm um rendimento de 50%. Eles perderam duas e ganharam duas. Né? Agora, o Ferroviário em seguida, ele tem o América. E como último jogo do turno, né, da primeira leva do turno, o Ferroviário tem o Santa Cruz. E na virada, no retorno, ele já pega o Santa Cruz novamente. Me diga, Vladimir, o que você espera, né? Porque é uma guinada do tudo ou nada que eu observo para o Ferroviário. O resultado que ele obter dessas 4 partidas vai ser determinante, já vai dizer para onde é que ele vai. Me diga aí como é que você avalia, o que é que você espera do Ferroviário. Bom, meu amigo, é o seguinte, ó. Tudo depende da forma como o Mr. Zorro vai postar o seu time. Se ele mantiver essa mesma pegada, que particularmente eu não acredito que ele fará, a gente tem tudo para perder mais uma partida. Estou falando dessa do 13, né? E dessas outras que nós teremos aí, né, contra o América, voltando aqui para o PV. Assim, ó, eu vou te falar uma coisa aqui, gente. Eu não sei exatamente como é que estão as condições dos estádios aí de vocês. Mas daqui, a nossa casa é o estádio Presidente Vargas. O gramado é exatamente um tapete, tá? Padrão FIFA, total. O PV é anos-luz melhor do que o gramado do Castelão. É tanto que o Ceará e o Fortaleza agora mandaram seus jogos no PV para poder fazer um tratamento no gramado do Castelão, que o Fortaleza vai jogar a Libertadores aí, e a Conmebol cobrou isso. Então, assim, mostra que o PV realmente tem um gramado espetacular, que ele mantém esse padrão, e eu espero, eu não conheço, mas eu espero, né, que o 13 nos dê a condição de jogar em um gramado de boa qualidade, coisa que não aconteceu lá em Souza. Mas isso não é desculpa, tá? O time realmente não jogou nada e a gente espera que o Ciel volte e nos dê a condição de disputar. Em disputando, a gente vai tentar ganhar o jogo, ou pelo menos empatar, não sei. E aqui, voltando para o Presidente Vargas, o jogo contra o América, com certeza, será um jogo de altíssimo nível. Não porque nossos jogadores sejam espetaculares, mas porque o gramado nos dá a condição de jogar bem e que os atletas já conhecem esse gramado. Ele consegue fazer a bola rolar muito mais rápido e aí os caras podem, então, surpreender os atletas do América e logo também, em seguida, como você bem colocou, tem a rapaziada aí do Santa Cruz, tá certo? E a gente espera que mudanças aconteçam para melhor dentro do nosso Ferroviário. Eu vou dizer para vocês aqui uma coisa, olha. Nós temos algumas contratações, como, por exemplo, nós temos aqui o Cauê, que veio para o Ferroviário emprestado do Botafogo do Rio de Janeiro. Ele é volante. Ele estava jogando antes de lateral direito, hoje está jogando de lateral esquerdo. Então, o Cauê, ele está ali quebrando o galho. O nosso lateral direito está no banco para o Cauê, certo? Nós temos aí outros atletas que vieram que não estão dando no couro.
assim como o Cauê está cobrindo, é um garoto de somente 19 anos, ele está sendo o retrato do novo Ferroviário. O grande Ciel, com os seus 43 anos, ele está sentindo muito a sua falta, ele é o artífice desse time, e a gente espera que ele possa voltar e nos dar a condição de disputar. É só isso que a gente quer. Que a postura do Ferroviário tomando de 4 foi absolutamente ridícula. A gente quer ganhar, mas mesmo que perca disputando. É isso que a gente espera, viu, irmão? Perfeito. Isso, eu vou abrir agora para o pessoal do Alvi Rubro Cast aí, tiver alguma pergunta a fazer para o amigo do canal do Ferrão. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Vladimir, para o grande Vladimir. Antes da bola rolar, nós imaginávamos, né, do Alvi Rubro Cast, que teríamos 5 equipes brigando por 4 vagas, né? Os 2 paraibanos, Santa Cruz, América e Ferroviário, né? E no meio do caminho aí surgiu um intruso, né? Que é o Central. O Central surgiu um intruso. E assim, essa tabela ela foi ruim para o América. Até o próprio Moacir Júnior, treinador, falou que a tabela foi ruim porque o América fez 3 jogos fora e somente um em casa. Mas também a tabela foi meia madrasta com o 13, né? O 13 pegou Santa Cruz, perdeu, e na sequência pegou o América. Então, assim, eu vi 2 resultados fora da curva, né? A vitória do América sobre o 13, 4-0 foi fora da curva, e a derrota do Ferroviário foi fora da curva. Diante disso, Vladimir, eu queria fazer 2 perguntas aí. Aqui o América, a gente sabe quanto é que a SAF tem que investir no futebol do América, né? A gente tem conhecimento. Vocês têm conhecimento quanto é que a SAF tem que gastar, tem que investir no futebol do Ferroviário? E outra coisa, pelo que você falou e pelo que você está observando aí do campeonato, mas pela sua explicação aí, a gente percebe que o Ferroviário, se for no que você falou aí, o Ferroviário praticamente é carta fora do baralho. Você não acha que é muito cedo para abandonar a competição, achar que o Ferroviário é o patinho feio? Porque o Ferroviário é uma equipe tradicional que eu acredito que não tem nenhum time sobrando, né? Eu acho que quem está sobrando negativamente é o Horizonte, mas os demais eu vejo ali um nível técnico muito parecido, um pouquinho a mais para um pouquinho a mais para outro. O que você acha dessa minha afirmação? Você está está descartando o Ferroviário? E se você tem conhecimento, quanto é que o Ferroviário investe na folha de pagamento? Não, na realidade eu não estou descartando, não, certo? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós imaginamos, quando eu falo isso aqui, que o Ferroviário não conseguiu nos trazer aquilo que nós queríamos, né? Vamos começar aqui né? A folha salarial do Ferroviário hoje é em torno de R$450 mil, certo? E a gente não está descartando, a gente está simplesmente exprimindo o sentimento do torcedor com relação a essa goleada que acabou de acontecer. Nós também não esperávamos isso. Mas como aconteceu aquele resultado contra o Horizonte, que foi uma vitória muito, mas muito mal conquistada, e aí esse segundo acabou nos dando, né, o handicap para que nós pudéssemos exprimir o sentimento até de preocupação, certo? Respondendo a sua primeira pergunta com relação à SAF, hoje o Ferroviário ainda está em transição, porque a votação no Conselho aconteceu há pouco mais de 2 meses e ainda o trâmite burocrático está acontecendo e existe hoje uma cogestão. A associação, junto com a SAF, está ainda fazendo seus trabalhos em conjunto. Porém, né, nós que somos torcedores, a gente não tem muita paciência, a gente quer que os resultados aconteçam. E esses investimentos que foram prometidos, que começam de uma forma muito tímida, a gente espera que a parte burocrática se resolva e que as contratações que nós realmente esperamos, elas aconteçam.
que os caras venham, não para compor elenco, os caras venham para fazer como o Ciel faz, e dar o seu melhor e realmente conseguir o resultado para nós. Cara, vocês não têm noção do quanto é diferente um time com o Ciel em campo. Esses 2 jogos, contra o Horizonte aqui e contra o Souza lá, sem o Ciel, o time fica totalmente perdido, porque ele, além de ser, como eu já falei aqui, um cara totalmente fora da curva, fisicamente e tecnicamente, ele também consegue fazer com que dentro do campo ele seja tipo uma espécie de treinador. Ele faz o trabalho dele e fica arquitetando o que os caras devem fazer. Você vem para cá, você vai para ali, entende? Então é mais ou menos por aí. Então eu espero, né, que nós consigamos, nesse jogo contra o 13, nós consigamos competir e, lógico, né, poder beliscar, porque o 13 é o nosso adversário direto. A partir de então, quando a gente recebeu a América aqui, com certeza o Ciel já estará 100% curado. E aí, meus amigos, vocês vão sentir realmente a força do Ferroviário dentro do Presidente Vargas. A gente sabe que as torcidas maiores do estado são do Ceará e do Fortaleza, nessa ordem. Ainda hoje, apesar do Fortaleza estar num grande momento, a torcida do Ceará ainda é o torcedor do povão, tá? A diferença está muito pequena, mas ainda é maior. O Fortaleza vem em seguida e o Ferroviário vem aí, infelizmente, perdendo espaço para esses 2 gigantes do estado. Mas, como a gente já foi bicampeão dessa mesma competição, a gente espera que, através desse grande aprendizado, nós consigamos, a partir desse jogo do próximo domingo, voltar aos trilhos, né, já que nós somos ferroviários, voltar aos trilhos e conseguir trazer para casa um grande resultado para a gente poder esperar esse mecão, que a gente sabe que é osso duro de roer, mas tubarão tem mandíbula poderosa. Meu amigo Matheus, deixa... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Deixa eu fazer a pergunta aqui da mera consciência. O nome do perfil é esse aqui. Ele tá perguntando... é esse perfil mesmo. Ele tá perguntando sobre já que falou de uma folha salarial, seria interessante os demais falarem, né? Quais são os valores das folhas salariais dos times da bancada, né? Em média, pra gente ter uma noção onde estamos pisando cada um, né? O amigo falou do Ferrão e aí os demais aí responder. A Santa Cruz, 13 e América aí. Sugestão, hein? Pode começar, então. Pode começar. Osmar vai saber com mais precisão aí. 800 mil. Quanto é a folha, Osmar, da América em média? 800, 900? Eu vou falar aqui. Estão me ouvindo? Pode falar, Kelly, pode falar. Eu ia falar pro do Ferrão, mas ele saiu. O confronto vai ser entre a gente. Eu espero que o jogador dele descanse mais uma semana. Fique lá bem quietinho. Nós também temos também um bom, né? Que é Pipico. Então, ele que fez o gol também, já tem 40 anos. Temos um grande batedor de falta, Dione. Então, vamos embora jogar bem. A folha salarial do 13, ela varia de 450 mil a 500 mil reais, que é o que a gente sabe até o momento também, o que foi divulgado para nós torcedores. Então, a faixa de salário, a salarial é de 500 reais. 500 mil reais, galera. 500 mil. Quem falou tanto desse homem que vai vir lascar a gente, que eu não gostei dessas coisas, não. Mas não vai vir, não. Deixa ele lá quieto, nada, ele descansando melhor. A folha do América, folha salarial dos jogadores, né? Porque existe a folha salarial de um modo geral. Mas a folha salarial do América, fora a comissão técnica, é em torno de 650 mil reais. Tá? 650 mil reais de jogadores, mais uns 100% da comissão. Sim, no total, o América deve gastar por mês, né, com tudo ali, 1 milhão e 200, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Mas dos jogadores, em torno de 600, 650 mil reais. Houve uma diminuição por esses dias, porque o América liberou 2 jogadores, o contrato encerrou do Luiz, né?
e do Iago Senna, o zagueiro, mas o América está tentando no mercado aí, e eu vou até aproveitar para fazer uma pergunta aqui, antes que eu esqueça, para vocês do Santa Cruz. A América está no mercado atrás de 2 extremos, né, que hoje todos os clubes da Série D estão atrás desses jogadores. E surgiu o nome aqui de João Diogo do Santa Cruz, uma possível interesse do América nesse jogador, porque ele parece estar canteado aí com um treinador. Eu já ouvi algum desmentido, mas eu queria que vocês, aí, se possível, do Santa Cruz, fizessem uma análise para o torcedor do América a respeito de João Diogo. Deixa eu falar rapidinho, aí o Adriel, se quiser, pode complementar. Sobre a folha salarial do Santa Cruz, a princípio, no início do ano seria 700, 800 mil. Mas o que a gente sabe, não é tão preciso, é que já passa de 1 milhão e 300, tá? Eu acho que daqui para o fim da Série D vai estar 1 milhão e 700, por aí. Sobre o João Diogo, então, o João Diogo é um jogador que veio para cá ano passado. Ele não foi mal ano passado. Ele não foi mal. Mas ano passado a gente fez um time para jogar só o estadual e ficar só entre os 4. O Santa Cruz ano passado foi isso. Jogar o estadual e ficar entre os 4. Então não precisava de um time tão... Esse ano, aí o João Diogo foi embora. Esse ano o João Diogo voltou, mas desde que voltou ainda não ele não é um primor de jogador, né? E ele não tá conseguindo repetir as atuações do ano passado. Então, é um jogador que, inclusive, no último jogo, nem no banco ficou. E o Marcelo Cabo, na coletiva pós-jogo, disse: ficou fora por opção técnica. Eu não quis levar o João Diogo pro jogo. E aí circula aqui na imprensa que o João Diogo tá fora do Santa Cruz, mas o jogador foi nas redes sociais esses dias e desmentiu, disse que tá tudo certo, que ele segue no Santa Cruz. Então, se eu pudesse chutar, eu diria que ele vai... Se eu pudesse chutar, eu diria que ele vai sair do Santa Cruz. Adriel, quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Então, mandar um abraço pro pessoal aí que está comentando. Tem gente que é do Rio de Janeiro, viu? Um abraço a todos aí. Se liga nesse chat aí que ele tá pegando fogo. O pessoal da Paraíba comentando muito. Os baianos estão. É isso aí. O João Diogo, ele não me agrada. Não me agradou ano passado. Um jogador que veio, a gente não tinha muito o que reclamar devido à nossa situação. Mas ele não foi um jogador que agradou, porque, tipo, nos jogos grandes ele sumiu. Ele deu uma pipocada e faltou aquela coisa do ponta que define, literalmente, uma jogada de maneira importante. Ao longo do campeonato pernambucano, que é um campeonato curto, ele foi diminuindo o ritmo. E esse ano ele só teve a oportunidade em um jogo, que foi contra o Horizonte. O time já estava goleando e ele não conseguia acertar um passe. Ou seja, em jogador com um time já goleando, a gente espera que deslanche. E ele foi muito mal. Tanto que, após isso, na partida contra o América, a gente já teve aí ele fora da lista de relacionados. É isso aí. Bom, é isso. O Vladimir do canal do Ferrão acho que caiu de novo, mas vamos puxar aqui a tabela de classificação e os próximos jogos. A classificação atual do Grupo C, após 4 partidas, todo mundo jogou 4 vezes, é essa. Santa Cruz 10 pontos, com 3 vitórias e um empate. América 7 pontos, com 2 vitórias, um empate e uma derrota. Central é o intruso, né? A surpresa, como foi falado. 7 pontos... Rapaz, você falou Central intruso aí, né? E tá falando de chat. Tem gente no chat aqui do 9 Rubrocast e tá brabo aí. Agora tá brabo com você também, porque falou, é o Éder William. Ele diz, Central não é intruso não, viu, Osmar? Agora vai dizer pra você também, Matheus, Central não é intruso não. Acaba se dói por aqui. Deixa eu explicar aqui, né? O Central é um time muito tradicional aqui de Pernambuco. Todo mundo conhece o Central como um time tradicional. Mas o Central caiu para a Série B do Pernambucano, pô. Então a impressão que a gente tinha é que o Central ia ser ele junto com o Horizonte. Eu fiz uma live com o Adriel aqui antes de começar a Série D. E a gente botou Central, Horizonte e Santa Cruz do Rio Grande do Norte como os 3 lanternas.
um brigando com o outro para ver quem ia ser o pior. Só que o Central tá surpreendendo. Eu mando um abraço aí pro meu amigo aí, torcedor do Central. A gente respeita o Central, mas o Central foi rebaixado no estadual. Então, Mas meu velho, a impressão que o Central passou... Matheus, a gente tem que lembrar que a gente falou na live, né? Porque muita gente não assiste uma live, vem para outra, encontra uma situação e vai comentar. Mas a gente explicou na live que o Central ele fez várias contratações para a Série B e mudou o técnico. Trouxe um técnico que já foi campeão da Série D. Isso. E assim, a gente iria observar esse time. Agora, que surpreende, surpreende. Porque o Santa Cruz está com dificuldade de entrosamento, porque o Santa Cruz também fez esse movimento de entrar vários jogadores e de trocar o técnico. Então, é natural que o time demore a pegar uma liga. Agora, o Central está surpreendendo, porque foi um time que teve um péssimo campeonato pernambucano, um time que toda a vida foi considerado a quarta força de Pernambuco. Isso, né? E agora, porque realmente o Retrô, ele é um time que está com um investimento pesadíssimo. Né? Então, o Central ele tem que correr agora por fora para mostrar, para retomar, né? É isso aí. O Central, campeão brasileiro da Série B, que já ganhou do Flamengo aqui em Caruaru, grande Central. Tá aí na terceira posição do Grupo C. Seguido do Ferroviário, do nosso amigo Vladimir. O pessoal... Vamos seguir a live de comentários. O pessoal do Central tá brabo aqui, cara. Eu tô pra vendo. variar, tá brabo no chat de vocês também aí, porque no nosso aqui, rapaz, tem uma turma aqui que, mais uma vez, Osmar é persona não grata pra outra torcida. Osmar vai fazer inimizade com as torcidas tudinha, pô, daqui pro final da série. Os caras tão até me atacando aqui de fala fina, pô. E a título de informação. Tá tudo ok. Só estão falando que aí o canal do Ferrão ele tem que conhecer o amigão, que o estádio ele é muito bom e ele tem que vir aqui para ele ver realmente como é aqui, tá? E lembrando para vocês, tá? O nome do meu canal é Torcedora Arretada. Tinha algumas pessoas perguntando que eu vi. É Torcedora Arretada, tá? Segue lá e se inscreve. Então, o campo do amigão, ele é muito bom. Nós temos o campo próprio, também se chama Presidente Vargas, igualmente o do nosso amigo do Ferrão, só que ele não estamos jogando nele no momento, tá? Mas o amigão, ele pode vir aqui que ele vai jogar bem. Mal, mas vai jogar num estádio bem. Bem bom, se Deus quiser. Eu acho que gramado nesse grupo é o amigão, o Arruda tem um bom gramado, o PV e a Arena das Dunas também tem um bom gramado, não é isso, pessoal? É isso mesmo. Pelo que eu vi, né? sim. Pelo que eu As dificuldades é lá no Souza, né? No Central e no Santa Cruz, aquele de Natal que joga em Goianinha, né? No Nazaré não. Esses são os gramados ruins. Os demais são bons, né? Eu acredito, não é puxando a sardinha pro nosso lado, não, mas eu acho que o melhor é a Arena das Dunas, né? É um tapete. A Arena das Dunas é um tapete. E o América manda seus jogos lá. Eu só defendo o Souza porque o Sertão é quente demais, gente. Aí eu defendo o Souza. É quente pra caramba. Queima tudo, torra tudo por lá. Aí eu acho que é mais difícil de manter um gramado mais bacana. Estou apenas falando o que eu acho, né? Também nunca fui lá, cheguei. Mas o amigão, ele é bem irrigado, ele é bem cuidado, ele é bem tratado. Houve reformas nele, né? A única coisa que eu não estou gostando é que colocaram um placar, aqueles negócios que ficam assim na frente, então quem está na geral não consegue ver direito. Placa de publicidade. Pronto. Menino, eu odeio esse negócio, mas dá vontade de entrar lá dentro só para quebrar tudinho. Porque a pessoa... Dá, gente, dá vontade. Porque não dá pra gente ver nem a linha da lateral de campo. Por isso que o canal dela é Torcedora Arretada, né? Que ela é arretada mesmo, é braba, viu? Eu sou braba, meu amigo. Passa a mão na cabeça de ninguém, não. Mas dá muita raiva mesmo. Eu queria muito que tirassem aquela parte dali. Esse último jogo que a gente foi, que ganhamos, né? Um pedaço estava sem, aí dava pra gente ver a linha lateral, a marca de escanteio, mas do outro lado não dá para ver nada. Sabe, uma falta que aconteça ali em cima você não vê.
se foi falta, se não foi, se foi carrinho, se não foi. Você não vê nada. Eu acho isso extremamente um absurdo. Triste. E em relação à torcida que o nosso amigo Osmar falou, né? Falou até do presidente Bolinha, que ele falou que a dificuldade financeira, a torcida do 13 ela é uma torcida muito grande aqui, e que ela comparece realmente nos estádios e que a gente realmente paga e vai. Tanto numa fase boa, tanto numa fase ruim. Só que a gente sabe que tem torcedor que só vai realmente quando está numa fase muito boa. Mas o 13 estava estressando tanto que até quem é viciado aí não estava indo. Sabe como é? Então isso realmente deve ter dado uma caída muito boa no rendimento em relação a isso. Mas para quem é fiel, como aqui a torcedora arretada, está lá sempre, todos os jogos, apanhando de 1, de 2, de 3, de 4, ganhando, comemorando, com vontade de quebrar as placas lá de publicidade, mas estamos lá sempre, tá? Mas o estádio é muito bom sim, então o problema pro Ferroviário, o estádio não vai ser. Vai ser só o 13 mesmo. Ô, Jessé, eu vou fazer uma pergunta para vocês, qualquer um de vocês pode responder, sobre o Santa Cruz, do Rio Grande do Norte. Vê só, o Central ele tem um problema no campo dele, que o campo é muito seco. É um campo muito seco e isso dificulta muito. Não é um campo muito irregular, mas ele é muito seco. É tanto que a gente perdeu um atleta no ano passado, pelo ano inteiro, e esse atleta só conseguiu voltar agora. Uma lesão, teve que fazer cirurgia, foi super complicado. Agora, me diz uma coisa sobre o Santa Cruz de Natal, porque ele poderia jogar no campo do ABC, né, e jogou recentemente no campo do ABC. É uma estratégia deles mesmo, visto o nível do time deles, eles tentar, de alguma forma, arrancar o máximo de pontos pela péssima qualidade do terreno do campo deles? É isso ou simplesmente há uma outra situação? Porque nem iluminação eles têm naquele campo, né? Não dá para chamar de um estádio, é um campo. Osmar? Nem iluminação eles têm. Não, vou puxar aqui um histórico para vocês entenderem. O Nazarenão é da prefeitura de Goianinha. Aquele estádio ali, ele tinha só um lance de arquibancada ali nas cabines, né? Aí em 2011 o América estava na Série C, foi na época que foi construir a Arena das Dunas. Então o Machadão foi derrubado, o América não tinha onde jogar. Aí houve um esforço da direção do América e do prefeito de Goiânia à época, o Júnior Rocha. Aí ele construiu aquele outro lance de arquibancada e colocou iluminação. Aquele gramado ali era um tapete. Quando a América jogou a Série C, a América chegou a jogar a Série B lá, inclusive, a América meteu 5-2 no Goiás lá. O América 2012, subiu lá, né? Contra o Paysandu, subiu lá. é. Viu lá, tava na C, subiu lá, jogou a Série B, fez uma boa campanha em 2012, né? Aí depois, o América, a Arena das Dunas foi construída, o América deixou de jogar lá e o estado foi praticamente abandonado. O presidente do Santa Cruz aqui na Natal é um cara muito sério, o Lupécio II, um cara muito sério mesmo, muito correto. Ele faz esse investimento na base aí, tem jogadores aí. O time do Santa Cruz é um time muito novo. O que acontece? O Santa Cruz não tem CT. Entendeu? Então eu ficava aqui, treinava no estádio lá num bairro aqui, aí ia treinar no Juvenal Lamartine. Então ele resolveu fazer um investimento mínimo ali, mas esse investimento dele começou já ali no início do campeonato estadual, naquele estádio, para que o time treine por ali e jogue lá, entendeu? Então assim, aquele gramado não é um gramado 100% novo. Eu diria para vocês que os remendos lá são novos, né? Entendeu? Então o gramado é muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. O América sofreu, inclusive na semifinal do campeonato estadual, o América jogou lá e perdeu a partida, né? Para eles lá, teve que ganhar o jogo da volta na Arena das Dunas. Mas é uma arma, né? Só que eles perderam pro Central agora em casa, entendeu? Então, assim, não é de propósito, não, é falta de recurso mesmo, falta de opção. Porque ele jogando ali, ele não tem prejuízo, né? Quer dizer, o prejuízo é mínimo, né? Porque o Santa Cruz ele não tem uma grande quantidade de torcida, é uma torcida pequena. Se você pegar um jogo do Santa Cruz aí que ele manda, por exemplo, se for jogar com o Horizonte, vai ter 200 pessoas em campo, se muito, né? Então, assim, se ele jogasse na Arena das Dunas ou jogasse no Frasqueirão, a despesa é muito alta, o custo é muito alto. Então, é a forma dele economizar, entendeu? É um time jovem, muitos jogadores promissores, um elenco barato, né? Mas sai do bolso do cara, né? É um cara muito sério, o presidente de Santa Cruz, não é
é desses caras que a gente está acostumado no futebol, não. É questão de economia mesmo, sabe? Não é nada de outro mundo, não. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Desculpa aqui de novo. Vocês sabem o porquê o Santa Cruz de Natal só joga de 3 horas da tarde? Alguém poderia me informar? Porque não tem essa energia lá. informação? Porque não tem refletor. Iluminação. Mas não disseram que tinha refletor e tinha tudo mais. Não está funcionando, então, no caso. Foi colocado lá, mas eu acredito que não está funcionando como deveria, entendeu? Funcionando tá, mas não como deveria. É porque ficou muito tempo sem manutenção aquele estádio lá, muito tempo mesmo. E o Lupercio devagarinho ele tá tentando arrumar a casa, mas sabe como é que é, né? As coisas são difíceis. Sobre Eu fiquei campo, com essa dúvida aí, porque eu vi que tinha refletores realmente e não entendi o motivo de ser 3 horas da tarde, porque realmente é muito quente e desgastante demais para todos os jogadores, né? E eu fiquei muito nessa dúvida sem saber o motivo, porque só eles jogavam de 3 horas da tarde. Mas muito obrigada aí pela resposta. Agora, em relação a esse negócio 3 horas da tarde, deixa eu, antes de já sair aqui, não sei se vocês de Pernambuco, vocês viram uma declaração do presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Antes dessa liberação aí das transmissões, ele falou que se a CBF vendesse uma emissora de TV, né, eu acho difícil, né, provavelmente esses jogos que são às 4 horas seriam às 3 horas da tarde. Aí ele falou do jogo do Santa Cruz. O jogo do Santa Cruz e América estava previsto para segunda-feira e ele conseguiu puxar para o sábado, ou aliás, para sexta-feira, né? Então, realmente, você jogar 3 horas da tarde no Nordeste é muito complicado mesmo. Até a gente, quando vai na Arena das Dunas, lá na Arena das Dunas tem o setor leste, né? Então, o jogo começa às 16 horas, a gente sofre um bocado, o torcedor que vai para o setor leste sofre um bocado. Lá o sol só começa a dar uma melhorada a partir de meia, né? Entendeu? Então, esse fator do 3 horas lá em Goianinha é muito complicado mesmo. É estilo a geral aqui, eu acho, que esse setor leste. Aquela geral também do Amigão, ela também fica totalmente do lado do sol. Então só vem baixando no intervalo para o começo do segundo tempo. É bem complicadinho mesmo. É insuportável, na verdade. Aqui a gente também passa por isso. E sobre campo, poderia ser pior, viu? Poderia ser no Barretão. Barretão tá pior. Em vários aspectos. De gramado à estrutura. Pelo incrível que pareça, o Barretão é o estádio de Ceará Mirim, que é do Globo, né? E por muito tempo o Santa Cruz jogou lá, usou o campo como mandante, mas deixou de usar lá por causa que o campo tá pior, né? Então você tira, né? Poderia ser pior. Bom, deixa eu seguir aqui com a classificação, que o rage aí dos torcedores, a gente perdeu um pouquinho. Vamos seguir. Central, 7 pontos, 2 vitórias, 1 derrota. Um empate, né? Ferroviário, 6 pontos, 2 vitórias e 2 derrotas. 13, 6 pontos, 2 vitórias e 2 derrotas. O Souza, para mim, é uma surpresa negativa, porque o Souza foi o campeão paraibano, eu esperava muito mais do Souza, né? O Souza tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Santa Cruz de Natal, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, 4 pontos. O Horizonte tem 1 ponto com a América, para mim foi uma zebraça, e perdeu todos os outros jogos. Então, do Santa Cruz de Natal, que é o vice-lanterna, até o segundo lugar, são 3 pontos só de diferença que separam as equipes. Tá muito equilibrado ainda o grupo, já indo para a 5ª rodada. E aí eu vou passar aqui sobre a próxima rodada que eu vou falar, que eu quero falar com vocês. Próxima rodada, vamos lá. Depois a gente vai falar rapidinho do outro grupo também, para a gente tirar uma métrica. A gente já fez isso com o pessoal do América, né, no pré-jogo, mas a gente vai fazer de novo. Domingo, dia 18, o 13 pega o Ferroviário, em casa, às 18 horas. O Central pega o Santa Cruz, 16, lá em Caruaru. 16 o jogo do às 4 horas da tarde, isso. Às 16, né? Eu peço perdão, então. Central e Santa Cruz, dia 18 também, às 16 horas, tá? Deixa eu ver aqui o jogo. Qual é o jogo do América? Porque a tabela tá muito grande. O jogo do América contra América quem? Santa Cruz de Natal. Pronto. América e Santa Cruz de Natal, Central e Santa Cruz, e Santa Cruz. E o 13 vai jogar também aí. O Ferroviário, deixa eu ver aqui, o Vladimir não tá, eu tô meio desconcentrado, porque eu tô tentando falar com ele para ver se ele vai voltar. O Ferroviário também, a gente
o Vladimir seria importante demais para poder falar aqui. Se bem que ele já falou, né, sobre o próximo jogo. Falou muito bem do Ciel. O Ciel que viu a passagem de todos os papas aí, o Ciel, e tá jogando muita bola ainda. É um grande jogador, o Ciel. Inclusive, ano passado, pedindo Santa Cruz, fui muito atacado por isso, né? Pedi pra Kelly aí falar um pouco sobre esse confronto 13 e Ferroviária, a tua perspectiva, e depois a gente fala sobre o Santa Cruz e sobre o América e sobre a outra chave. Vai lá, Kelly. Viu, todos os papos é complicado, né, amigo? Mas eu já vi 4, né? Então, já vi 4 e eleição de 3. Tá complicado também, não tá tão novinha assim, não. Bem, mas essa aí foi muito boa. Mas assim, não, como eu tô dizendo, estádio, ok, certo? O 13 está se preparando muito bem. O novo diretor executivo, ele veio presente mesmo, sabe? A gente conhece muito bem o trabalho do nosso novo técnico. Ficamos na dúvida porque o outro saiu assim do nada. Mas, graças a Deus, Marcelo Vilar voltou. A gente sabe muito bem do trabalho dele. A gente sabe da competência do time da gente também. Levamos alguns cartões amarelos, né, no último jogo. Dione foi um deles também, por exemplo. Pipico mostrou um pouco para o que veio, embora o último jogo tenha sido extremamente terrível. Eu não assisti o jogo todo, assisti só um pedaço do primeiro tempo, porque eu tinha outros compromissos para fazer, mas vi os melhores momentos, lógico. E assim, minha família me contou, né? E realmente, quando eu saí do meu compromisso, ainda estava 0-0. E eu fiquei pensando, tipo, caramba, 0-0 contra o Horizonte. Não denegrindo o Horizonte. Desculpa aí se tiver torcedor do Horizonte. Mas assim, eu imaginava que seria um bom lugar para a gente dar uma descontada, né? Mas no finalzinho mesmo, acho que foi nos 88 minutos, Pipico foi e fez o gol. O 13 ainda está precisando de mais entrosamento, mas estamos conseguindo. Como eu disse, a gente já passou pelos 2 primeiros colocados com notas, fizemos pelo menos o trabalho bom de ter ganhado dos lanternas, né, que foi o Horizonte e o Souza, e agora a gente vai brigar ali naquele meio da tabela, que veio o Ferroviário e veio o Central também, e o Santa Cruz de Natal, que a gente ainda não pegou, né? Então eu espero muito que o bom jogador do Ferrão, ele fique mais um tempinho em pausa, né, para descansar mais um pouco. Vamos deixar o nosso elenco trabalhar, a nossa diretoria trabalhar, e que eu estou sentindo que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Porque eles estão trabalhando bem para isso, o goleiro está melhorando, a equipe está melhorando, a torcida está pressionando e a gente está vendo o resultado. Então, tudo que a gente espera para esse próximo jogo é que realmente venha os 3 novos pontos para a gente, né? Que venha positivo. Porque a gente não se pode mais dar o luxo de perder mais pontos. Tem que ser os 3 pontos em casa e pelo menos empate fora de casa para não voltar sem nenhum, se a gente quiser essa classificação. Porque no ano do centenário é o que a gente está precisando, no mínimo, é de um acesso para a Série C. Ninguém aguenta mais estar nessa bendita da Série D. E contando que ainda tem pior, né? Que se a gente não conseguir o acesso para a Série C, a gente não vai ter calendário do ano que vem, do próximo semestre. Dependemos do Souza, que também não está numa situação boa, então está perdida. A gente só depende da gente para a gente mesmo. Então, que venha o Ferroviário e que, se Deus quiser, venha mais 3 pontos para o Galo, para o nosso 13. Bom, muito bom. Aí pedir para o pessoal do América agora falar um pouco sobre esse próximo jogo, que a obrigação total do América é fazer os 3 pontos, né? Não, quebrou o pé. Pode falar, Osmar. Mete bronca. A obrigação do América é fazer os 3 pontos, né? Aliás, né, quem joga em casa tem essa obrigação de fazer os 3 pontos. Com exceção do confronto, quando a gente pega com todo respeito ao Horizonte, né? Eu vejo, apesar da tabela você mesmo falou que a diferença são 3 pontos. O América é favorito, sim, quanto
contra o Santa Cruz de Lupes, o Santa Cruz aqui de Natal. Mas não se engane, o Santa Cruz é um bom time, ele tem um meio de campo muito bom, um jogador jovem, né? Mas o América, pelo investimento, pela torcida, pressão da torcida, ele é favorito. O histórico mostra isso, né? Esse ano nós perdemos lá, mas ganhamos 2-0 na semifinal do campeonato. Então o América é favorito, sim. E nessa fase, né? Os primeiros 7 jogos, a gente ainda não conhece todos os adversários. No caso do América, conhece bem o Santa Cruz, né? Assim, o torcedor, tô falando do torcedor, claro que os profissionais que trabalham nos clubes, eles conhecem os adversários, estudam os adversários, mas o torcedor não conhece todos os adversários como é que estão. Mas o torcedor do América já conhece o Santa Cruz, sabe que não é fácil, não vai ser um jogo fácil, mas o América é favorito. Agora, o América tem um problema que já se até mencionou aí, e o time não consegue render os dois tempos da mesma forma. Ele joga bem, normalmente joga bem o segundo tempo, pelo tempo não joga bem. Na minha avaliação, o Moacir tem errado na escalação inicial, embora ele tenha acertado muito nas substituições e no tempo no time da substituição, né? Mas o América é favorito. E as equipes que quiserem se classificar, até o treinador do Santa Cruz, né, o Marcelo Cabo, fez uma pontuação aí que ele colocou, ele está no GE, 23 pontos para se classificar. Eu achei pouco, sabe? Apesar do equilíbrio do grupo, né? O ano passado, para vocês terem uma ideia, o América fez 26 e ficou em terceiro, né? Possa ser com 23 porque o grupo está muito equilibrado, vai ter muito perde e ganha, né? Então, assim, é fundamental você ganhar em casa, né? É claro que vai ter aqueles confrontos mais equilibrados, por exemplo, se fosse América e Santa Cruz de Pernambuco e Natal, aí você já não pode dizer que o América tem a obrigação de ganhar, né? Agora, infelizmente, o América perdeu esses 2 pontos contra o Horizonte, né? Que estava fazendo uma falta. Mas contra o Santa Cruz, sim, o América tem tudo para conseguir os 3 pontos de casa. Agora, não será fácil. O torcedor não se engana que não será fácil. Tá mudo tu aí, Matheus. Gessé, quer falar alguma coisa? Não, tô de boa aí. Nos bastidores aqui, só gerenciando aqui. Beleza. Sobre o jogo do Santa Cruz contra o Central, jogo difícil. Jogo difícil, lá em Caruaru é difícil jogar. O Central tá bem, como a gente falou, aí todo mundo falou, o Central tá bem, se reformulou, a torcida foi lá, a torcida tá comparecendo ao Lacerdão para apoiar o Central, então acredito que o Santa Cruz ganhe, acredito que o Santa Cruz vai vencer, mas não vai ser jogo fácil não, lá no Lacerdão, mas eu acredito que o Santa Cruz traga os 3 pontos para cá. Adriel. Eu vou começar pelo nosso histórico, né? Estamos 11 anos. 11 anos, 21 partidas, né, invicto. É um bom tempo, é um bom retrospecto. O Santa Cruz, mesmo em má fase, vem conseguindo bons resultados contra o Central, o que significa que o Santa Cruz ele consegue prevalecer em cima do Central. A obrigação total do América faz pedreira contra ele, consegue prevalecer em cima do Às vezes o time é pequeno, mas quando joga contra nós perdemos lá, mas é ruimento. E às vezes tem times que simplesmente têm uma soberania, e o Santa Cruz construiu aí uma soberania de 11 anos em cima do Central, e eu acredito que a gente vai para mais uma vitória. Lógico, não vai ser um jogo fácil, o Central está ali brigando também para passar de fase, está com chances reais, sabe que esse momento agora, esse segundo terço da fase de grupos, é basicamente o que define, né? Quem conseguir ir bem provavelmente passa. É isso. Vamos ter uma bela partida. E assim, bom, isso. Oi. O pessoal que está reclamando, pessoal, o Central está bem, o Central está legal. Não, isso aí, pô. Tem que ter, eu não sei como não chegou o torcedor do Horizonte aqui para atacar a gente também. Vamos. Não estão sabendo, não é da live, não estão sabendo. Vamos divulgar que o restante do pessoal do Norte e do Nordeste tem que saber.
Inclusive, o próximo jogo com o Central vai vir um torcedor do Central para nossa live aqui para fazer uma resenha com a gente, tá? A gente chamou alguém do Souza para hoje, mas infelizmente a gente não conseguiu o contato, mas fica para a próxima aí. A gente vai tentar manter essas lives aqui. Kelly, O grupo. Kelly, se puder dar uma forcinha com alguém do Souza para trazer para a próxima, seria ótimo. Vou tentar. Mas se não arranjar, eu falo do Souza também. Quem mais fala tá aqui. Eita, aí pronto, perfeito. Fala mal, Outro fala. grupo, o importante Mas falar, mal né? falo. Não, mas eu falo a verdade também. Se jogar bem, eu digo também. Eu sou bacana. O grupo D tem o Asa, que a gente falou no pré-jogo aqui com o pessoal do Arvil Broadcast, que a gente esperava que o Asa fosse ser o destaque lá, porque é o melhor time. 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, Largato 7. Eu tô falando do grupo D porque é o grupo que vai cruzar com a gente, tá? Largato 7 pontos, Jequié 6 pontos, Juazeirense 5 pontos, União 4, Sergipe 4, Barcelona 3 e Penedense 2. A diferença do vice-lanterna para o segundo também são só 3 pontos lá. Então, com exceção do Asa, que tá voando, muito equilíbrio. A gente até conversou com o pessoal do Alves Rubrocast para saber quem é que vocês queriam escapar de pegar. Eles falaram Asa, a gente também falou Asa. Eu acredito que a Kelly também vai concordar que o único time lá do outro grupo que a gente pode tentar escapar, assim, correr de pegar agora seria o Asa. O Sergipe, apesar da tradição, não vem muito bem. Oi, Adriel. Tá com essa moral toda mesmo? O Asa tá bem, né? A gente não tá com medo, mas se puder evitar, pegar uma equipe mais frágil, e que o Santa Cruz atualmente estaria pegando o Juazeirense, tá? O América estaria pegando o Jequié, o 13 tá em quinto, não estaria pegando, estaria eliminado, e o Ferroviário estaria pegando o Asa, se terminasse hoje, mas falta muitas rodadas ainda. Então, é isso. A gente tá com quase 2 horas. Agradecer demais aos convidados aí, ao Gessé, ao Osmar. Sigam lá o Alves Rubrocast nas redes sociais e se inscreva no YouTube. Eu digo mesmo. A Kelly Silva. Eu digo mesmo para quem tá no Alves Eu digo mesmo para quem tá no Alves Rubrocast. Siga aí a galera do 3 de fevereiro. Qual é o canal da Kelly? Torcedora Arretada. Torcedora Arretada. Isso aí. Sigam essa galera aí. Tá muda, Kelly. Acabei de me inscrever aí no Alves Rubrocast. Tamo junto, vamos um ajudando os outros. E vamos embora. Meu canal Torcedora Arretada. Sigam aí Torcedora Arretada nas redes sociais, no YouTube, Alves Rubrocast e 3 de fevereiro no Instagram, no Twitter, no Thread, no YouTube. Pessoal, agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, a presença do Vladimir, do Ferrão, que passou pouco tempo, mas o pouco tempo que ele passou aqui enriqueceu muito a live, ele falou muito bem. Ele tá convidado para vir outra live, pra gente, com a oportunidade de passar mais tempo. Eu vou passar para vocês fazerem as suas considerações finais, começando pela Kelly, depois o Osmar, o Gessé, depois eu e o Adriel. Agradecer mais uma vez a Kelly, ao Osmar e ao Alves Rubrocast, ao Gessé, todo mundo que mandou mensagem, um abraço, até o pessoal que tá xingando aí, um abraço a vocês. Espero que o Central suba junto com o Santa Cruz, o América, o 13 também. É isso, Kelly. Novamente gostaria de agradecer pelo convite, tá? Sempre uma honra estar aqui presente com vocês. Gostaria de desejar parabéns para o nosso amigo Oséias, né? Que Deus abençoe e Deus proteja. Gostaria de agradecer a todos vocês aqui do 3 de fevereiro pela força que vocês me deram, que vocês me dão. Torcedores do Santa Cruz também. Vocês estão, ó, top de linha, do Mecão também. Estão todos me seguindo, estão todos me ajudando aí a conseguir os meus objetivos, tá? Então, primeiramente Deus, segundamente vocês, e é um prazer poder conhecer vocês aqui que eu ainda não tinha visto, tá? Muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição aqui para vocês. Gessé e o Osmar, fiquem à vontade. Deixa o Osmar se despedir aí. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez participar com vocês aqui, participar com a Kelly aqui, torcedora do 13, o Vladimir, que ficou pouco tempo, mas
foi muito importante a participação dele. Agradecer e dizer que é isso, né? Nossas opiniões, a gente não tenta denegrir mais nenhum clube, não. A gente faz a fotografia do momento, né? Quando nós falamos o intruso lá do Central, não é denegrindo a imagem do Central, não. Mas foi aquela fotografia que nós fizemos antes da bola rolar, né? Pelas equipes, a gente analisou o grupo, a campanha do Central no Campeonato Pernambucano, tá entendendo? Então, assim, vamos torcer que desse grupo aqui, já aconteceu de sub-3, né? Nesse nosso grupo aqui, do grupo A3, sobre o sub-4, né? América, Santa Cruz. Sempre vou querer que o América suba, né? O Santa Cruz, cara, é um fenômeno de público, né? Eu falo Santa Cruz, o Remo, são clubes que não podem estar em terceira e quarta divisão, não. São uma potência de torcida. O 13, lá, tá passando esse perrengue, né? De ficar fora de série. Então vamos torcer aí pra gente, ver se a gente consegue aí, pelo menos três acessos desse grupo A4, que a gente não se cruze nos mata-mata, né? Porque aí complica, né, na nossa vida. Uma boa noite a todos aí, uma boa semana para todos e vamos esperar os jogos aí do final de semana, ver o que acontece, né? É isso aí. Valeu todo mundo, brigadão pela junção aí, pela ideia, enfim, por tudo que a gente está construindo. Não é fácil no YouTube esse tipo de situação. Já falei isso na outra live, né? Agora são o quê? São 3 canais envolvidos, né? O Alvi Rubrocast transmitindo ao vivo, o da Kelly transmitindo ao vivo, né? Que é a torcedora retada, e o 3 de fevereiro, para uma plataforma que não tem esse mecanismo de collab, né? Nós estamos dando nosso jeito e fazendo aí. Então, estamos falando ao vivo agora, só deixar para quantas pessoas, né? Aqui eu consigo acompanhar o meu aqui, vocês acompanham de vocês, mas certamente triplica, quadriplica, né? Aumenta demais o alcance aí. Isso é bom demais. Aos pouquinhos aí, vamos consolidando essa ideia aí que tá dando certo demais. Obrigado, tamo juntos. Quem não é inscrito no Alvirrubrocast, corre lá, se inscreve, segue a gente no Instagram também, @Alvirrubrocast aí. E eu me despido pouco, porque depois eu me despido lá na minha live lá, né? Eu mudo aí eu dou uma zoeira pra galera do grupo lá, depois quando eu terminar aqui a participação. Vai lá, Adriel. Quero agradecer a presença de todos aqui nessa bancada, a Kelly, o Osmar, o Gessé, o Vladimir também deu a contribuição dele, do jeito que pôde, e espero mais à frente a gente poder ter mais suporte para fazer lives melhores, né? Áudio, vídeo, tudo. Agradecer também ao chat, o pessoal do chat foi maravilhoso, né? Valeu muito aí a brincadeira no chat. Um abraço a todos, boa noite. Saudações tricolores. É isso aí, agradecer mais uma vez a todos. Boa noite, um abraço, até a próxima. E é isso aí. Vamos manter essa bancada aqui, que vai ser muito enriquecedor para todos os times e para a região também. Tchau, gente. Até a próxima. Torcedores teresianos, muito obrigado por sempre estarem aqui, tá? Tá encerrado. Um abraço a todos. Eu agradeço demais, tá? A gente vai se falando. Valeu, valeu, valeu. O Gessé tá na live dele. Valeu. Valeu, valeu. É isso aí. Quem ficou conosco até o final, agradecer a todo mundo aí que participou conosco aqui pelo Alvirrubrocast. Um abraço aí, a galera que fez mó zoeira aí. Lucas tá perguntando aqui qual é o Instagram de vocês. Lucas, nosso Instagram é @Alvirrubrocast. É só digitar Alvirrubrocast que aparece, igualzinho como tá aqui em cima aqui, ó, Alvirrubrocast. Saudações Tricolor Dom Pedro. Deixa eu ver qual mais aqui. Éder William e o Ivanilson aí, ó. Pegou uma briga boa aí. Tamo juntos, na paz, tranquilo. Eduardo Borba, Alexandre. Deixa eu ver quem mais aqui. João Pedro. É uma galera que ficou aí nas finaleiras aí, mas passou muita gente aí. Só finalizar aqui agradecendo ao apoio do Alvirrubrocast. O Alvirrubrocast conta com alguns apoios que é bem especial aí pra gente que tem produzido conteúdo aqui. Eles têm sido uma verdadeira mão na roda, né? O que seria do Alvirrubrocast sem alguns apoiadores. Entre eles nós temos a galera do Galego Autocar. Vou colocar na tela para você, torcedor,
Vê aqui o Galego Autocar. Galego Autocar é esse aí, ó. Trabalha com alinhamento, balanceamento, cambagem, caster, montagem de pneus e muito mais. Faz tudo isso na Avenida Florianópolis, número 10, Conjunto Santa Catarina, na zona norte de Natal. O WhatsApp do Galego, sempre erro lado, ó. O WhatsApp do Galego é esse aqui, ó. 84998014694. Siga o Galego também no Instagram, @Galego Autocar 2023. E aí você também, essa aí serve pra galera que tá em Recife, que precisa de uma proteção veicular. Conte com a VIPSEG. A VIPSEG vai poder lhe ajudar. É proteção veicular, meu amigo, que você precisa ter para o seu carro. É seu carro protegido e sua tranquilidade garantida. Proteção veicular completa contra roubo, furto, colisão e muito mais, com preços acessíveis, e a primeira mensalidade apenas para 20 de junho. Então, a cotação você faz por esse número aqui, 849-9661-4172. Os links estão tudo no WhatsApp, tá tudo na descrição do vídeo, e tem mais, né? A VIPSEG ainda está com uma promoção para você que entrar em contato por esse número aqui. Atende também, tá? Em Recife, de boa. Atende todo o Brasil, na verdade. Entra por esse WhatsApp aqui e você vai dizer que viu aqui no Alvirrubrocast. Você vai ganhar 20% de desconto na adesão aí. Vale muito a pena. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora de jeito nenhum. Valeu, valeu, tamo juntos, até a próxima. Quer ajudar o Alvirrubrocast? As formas todas estão aí na descrição. Um abraço a todos, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima. A gente se vê assim que tiver qualquer notícia do mercado.